Aqui está a sua melhor companhia. CYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. 3h03, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, levando para você, trazendo para nós, a palavra de Deus através do Filho. E eu gostaria muito de compartilhar uma mensagem com você, amigo ouvinte, que está aqui em Mateus 24, versículo de número 21 e 22. Jesus Cristo fala algo muito poderoso, muito importante para a minha vida e para a sua vida também. Antes disso, deixando aqui meus parabéns para a Janice Vitória. Janice Vitória está aí, completando de idade nova. Deus abençoe grandiosamente. Obrigado pelo convite aí, Estive trabalhando hoje, mas senão a gente a gente teria aparecido por aí sim, com certeza. Obrigado aí pelo convite, para estar aí presente também. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela audiência aqui pela Rádio Cafelândia FM. Janice Vitória está aí completando também idade nova. Deus abençoe aí aos seus pais, o Antônio de Castro, também a Geni, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência. Deixando um forte abraço meu amigo Rosalino, também sua esposa Vera, a todos aí, familiares, queridos, amigos em geral. Deixando um forte abraço ao meu amigo Donizete, também sua esposa Pamela, e também seus filhos, suas crianças, seus meninos ali, e a sua menina também. Deixando um forte abraço ao Benjamin, também a Maria e o Samuel, ali do Morangos São José, indo aí para Nova Aurora, saída para Nova Aurora. Amigo ouvinte, mensagem que trago hoje. Antes disso, lembrando você também que o Evangelho para Todos está no ar no sábado, após o programa Viva a Vida, E também domingo, 1h da tarde, certo? Então, no domingo, você fica sendo meu convidado também. Amigo ouvinte, vamos para a mensagem de hoje, vamos ver o que é que Jesus Cristo falou. Você sabe que Jesus Cristo não trouxe uma religião para mim e para você. Não, Jesus Cristo as religiões pegaram Jesus Cristo para elas. Mas Jesus Cristo não faz parte desta religião. Não, Jesus faz parte de você, faz parte de mim. Ele é de Deus para mim e para você. Isso mesmo. O ensino dele, acima de qualquer outro ensino, faz com que Deus reine na nossa vida. Isto é o famoso reino de Deus, Reino de Deus não é quando nós morremos, não. Quando nós morremos, corremos o risco, de não crermos em Jesus Cristo e não participar do reino de Deus. Mas dentro do Evangelho, nós somos chamados a fazer parte do reino de Deus em terra, agora, vivo, isso mesmo. Eu e você somos chamados a vivermos o reino de Deus. Ah, mas não tem como acontecer isso? Tem sim. É só nós o quê? Diminuir,
no caso ali, aumentar um pouco o nosso piso de miséria, né? E também diminuir nosso teto de ambição, e nós ficamos geralmente ali cristão, né? Dentro do que a lógica aí de todos os nossos educadores tem passado para mim e para você. Dentro do Evangelho fica bem claro isto, tá? Então o inimigo de Deus, dentro da própria Bíblia, ele vem na terra implantar um governo dele, e também na terra ele quer tomar o lugar de Deus. A ambição dele é tão grande que ele tentou já tomar no céu. O Evangelho todo, a Bíblia mostra isto, não é eu que estou inventando não, tá? O inimigo de Deus está aqui na terra, implantou aqui na terra o reino dele aqui, e a ambição dele é tão grande que a ambição dele é tomar o lugar de Deus. Esta é, né, o objetivo principal do inimigo de Deus, segundo o próprio Jesus Cristo fala em todas as parábolas, em todos os ensinos dele. Ele deixa bem claro isto e colocou isso no nosso coração. Esses ensinos exagerados que está dentro de nós é do inimigo de Deus, não é de Deus não. Talvez eu aprendi dentro de uma religião, alguém em nome de Deus, em nome de Jesus, representante de uma igreja, talvez passou esse ensino para você e para mim, e nós conservamos, mas esse ensino veio do inimigo de Deus, contrariou o Novo Testamento, ou contrariou a Deus, é opositor. O que é opositor? É aquele que é oposto à verdade, contrário à verdade. E ele está com a ambição exagerada, colocou no nosso coração essa ambição. De repente você fala assim, no meu não tem. Então só você vai examinar. Examina aí a sua própria vida, examina a minha, e dentro dos ensinos que você já conhece, quantos deles ofendem a Deus? Esses ensinos que você considera até favoráveis, né, que aparentemente são benéficos. É só você examinar a sua vida, na verdade não é benéfico. É só nós estamos sendo enganados pelo pai da mentira, e parece que nós estamos sendo beneficiados por esse ensino que nós conservamos, por essa crença que às vezes nós conservamos que não é de Deus. Vamos para a mensagem de hoje? Está aqui em Mateus 24, versículo 21 e 22, Jesus Cristo fala da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Amigo ouvinte, todos nós somos educados por alguém. Eu paro, às vezes, no examinar da minha vida, eu paro um pouco e analiso todos os educadores que eu tive, desde o meu pai que me adotou, minha mãe também que me adotou, minhas irmãs mais velhas, pessoas que tiveram influência na minha vida, que tem até hoje, né, no ambiente de trabalho, ambiente familiar, enfim. E eu vejo o quanto eu fui mal educado, né, e as pessoas que me educaram, eles não tiveram uma intenção de me educar mal, não. Eles só passaram para mim aquilo que ele tinha, aquilo que eles tinham para me dar, eles me deram. E é o que eles tinham, não tinham mais para acrescentar, né? E é interessante isso, porque tanto os que me deram coisas boas, quanto aqueles que me deram coisas ruins, eles tinham aquilo para dar. Mas, olhando para o Evangelho, olhando para o ensinamento de Jesus Cristo, né? Tirando o conflito religioso de ser católico, ser evangélico, ser espírita, ser
aquela religião, desta ou daquela igreja, ou acreditando mais nisso, naquilo, aceitando isto, aquilo, olhando só para a verdade, como o próprio Jesus Cristo fala em João 14, 15, 16, 17, né? Começa desde o 12, né, de João, acho que desde o 8, né, de João já fala sobre isto, sobre essa importância de olhar para a verdade, para que a verdade combata, que venha combater aquilo que já tem dentro de nós como ensino. Olhando para os educadores, eu vejo o quanto sobrou de educação, de ensino dentro de mim, em qualquer área da minha vida, né? Seja área espiritual, emocional, área financeira, área profissional, né? Quanta coisa eu sei fazer, quanto aprendi de bom, quanto não aprendi, né? Em vários outros sentidos, vários outros pontos. Olhando para todos esses fatores, todas essas sequências de ensinos, eu vejo que todos nós, cidadãos, falando por mim, né, somos ou bem educados ou mal educados. Ou nós somos bem educados pelo bem, que existem muitas pessoas que são bem educadas. Você deve conhecer pessoas aí que são bem educadas de conduta. Como assim? São bem educados em ambientes de trabalho, ambientes na igreja, são pessoas muito bem educadas. Você olha e fala assim, eu gostaria tanto de ser como esta pessoa é. Mas às vezes não, às vezes o ambiente em que ela mais tempo fica, talvez resplandeça ali o fruto que de fato ela é. Esses não são bem educados. Os bem educados são aqueles que são educados pelo bem. Eu já fui muito simpático, já fui muito educado com algumas pessoas e de fato tenho buscado de Deus para que seja manifesto na gente fruto e dons do Espírito Santo, para que a gente em todo ambiente, em todo lugar, a gente seja o mais educado possível, né? Mas uma vez que buscamos isso de Deus, pode ser que em algum momento você vai vir conversar com a gente e vai aparecer na gente falhas que vai te ofender, ou vai aparecer na gente que prega o Evangelho, que conhece o Evangelho, pode aparecer falhas na gente como pessoa e você se escandalizar, ou pode aparecer o manifestado do Espírito Santo em nós, que é defender a verdade, e isso talvez vá ofender você também. Então é muito bom você procurar discernir bem isto quando conversar, né, principalmente comigo ou com alguém que verdadeiramente prega o Evangelho, o ensino, porque de repente você pode pegar eu em carne e se escandalizar com as minhas falhas, ou você pode pegar eu em espírito e se ofender com alguma verdade que você vai ouvir de mim. Mas eu não vou falar a verdade ofendendo você, não. Eu vou falar a verdade sempre deixando quem é o autor da verdade, tá? Deus falou isto através do profeta tal. Deus falou isso através do Filho dele, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo falou isto. Ou o Espírito Santo usando a vida de Paulo ou de Pedro falou isto. Então quando você conversar comigo, certamente você vai ouvir isso de mim bem esclarecido, para que não fique uma mensagem de que é eu que estou confrontando você, que é eu que sou contrário ao que você pensa. Eu não sou contrário ao que você pensa, não sou contrário ao que você acha, entendeu? Porque eu penso muita coisa, eu acho muita coisa, e o que eu penso, que eu acho, sempre eu confronto com a verdade, e na maioria das vezes eu perco para a verdade. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então Jesus Cristo mostra que vai haver na terra, já há na terra, né? Nós vivemos num conflito de guerras, que às vezes a maioria das guerras que hoje nós vivemos são espirituais e emocionais. E depois vem a guerra física, que são as dores causadas por conduta ou má alimentação nossa naquilo que bebemos ou comemos. Ou conduta, nosso procedimento em relação à agressividade com nossos próprios membros faz com que nós venhamos ter aflição. Ou a agressividade que nós temos com nossos órgãos. Nós maltratamos os nossos órgãos com aquilo que nós bebemos, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós ouvimos. E isto faz com que nós venhamos viver em aflição. E isso já é ruim. Pode botar para você ver. Nosso próprio corpo, nossa própria vida, nossos próprios familiares, em volta de nós, entes queridos, sofrem grandes tormentos, grandes aflições. Você pode olhar para você ver famílias em volta de você
Quando não é conflito diretamente o casal com o casal, é a filha ou o filho com problema, ou é um problema financeiro, emocional, psicológico, envolvimento com isto, com aquilo lá, ou é pessoal, ou às vezes nem tem o problema, já está sofrendo porque psicologicamente nós somos afetados, né? Emocionalmente fragilizados por aquilo que já está dentro de nós, que não é a verdade, pelo aquilo que já está dentro de nós, que não é o Espírito Santo de Deus. E aqui nessa passagem ele fala assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, se nós não buscarmos verdadeiramente conhecer a verdade e buscar de Deus algo, nós vamos estar daqui mais pouco tempo, nós vamos estar fartos de carros, nós vamos estar fartos até mesmo de o que comer, nós vamos ter bastante, nós não vamos ter paz. Nós vamos ter bastante coisas para comer, só não vamos ter saúde, não vamos ter paz, não vamos ter alegria. E esta é uma realidade que tem acontecido bastante neste mundo que nós vivemos. Por quê? Porque a mentira tomou conta da nossa mente. Dentro da nossa mente está o oposto à verdade. Quando eu digo mentira, eu não digo que você aprendeu é mentira. Porque para você, de repente, é verdade. Mas confronta com a verdade que Jesus Cristo ensinou e você descobre que você foi enganado durante muito tempo. Está sendo enganado talvez até hoje. Porque ele fala assim, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Então o que eu tenho que passar para você é que você temos que buscar a ser menos miseráveis espiritualmente. Vivemos num mundo miserável. Nós temos uma fartura tão grande, né? Você olha para a mesa, olha para um lugar que a gente vai, nos lanches, na nossa alimentação, a gente vê, nossa, é impressionante a facilidade que nós temos, o quanto nós somos fartos, mas olhamos para o nosso coração, né, diante de Deus, olhamos para a nossa mente e vemos quão miseráveis nós estamos. A cada dia que passa, o povo está mais miserável, a cada dia que passa está mais próspero e mais miserável espiritualmente. Fala assim, eu não estou assim. Então olha quanta luta que você tem, olha quanta guerra, quanta dor você tem e que você nem precisaria ter. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus, nossa força já tem em nós mesmos. Já colocar em nossa mente que é nós mesmos que decidimos tudo. E por esse motivo, cada dia que passa, nós se decepcionamos com nós mesmos, porque não temos força suficiente para lidar com esta e com aquela situação. E esta é uma verdade que Jesus Cristo falou que se vai se cumprir. Está se cumprindo e mais ainda vai se cumprir para frente. Olha o versículo 22, como Jesus Cristo traz uma paz. Na sequência ele fala bem assim, ó. E aqueles dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ah, não. Agora eu e você, agora mexeu conosco, mexeu comigo, mexeu com você. Por quê? Porque quem são esses escolhidos? Quem será? Será que é aquele que está sendo escolhido para fazer parte de uma igreja A, B, C? Será que esses escolhidos não é você e eu? Será que não somos nós, esses escolhidos para sermos bilionários espiritualmente na terra? Mesmo que alguém olhe para mim, olhe para você e fale assim, coitado desta pessoa. Mas não está no seu coração. Não está comigo. Coitado deste, coitado daquele. Né? Mas de repente não. De repente é uma pessoa que já está vivendo o reino de Deus. E Deus chama você e eu para isto. Ele chama eu e você para vivermos o reino de Deus. E para isso nós temos que fazer o quê? Eu não saí de casa, eu saí com João 3 lá de casa para pregar aqui, para trazer aqui na rádio, onde Jesus Cristo caiu para Nicodemos. Nicodemos lá em João capítulo 3. Nicodemos procurou Jesus Cristo, um homem chamado Nicodemos procurou Jesus Cristo e chegou para ele assim, bom mestre, bem sei que tu és de Deus, que ninguém faz o que você faz, se Deus não for com ele. Jesus Cristo deu no meio dele, falou assim para ele, em verdade eu vos digo, por que me chamas bom primeiro? Ele falou, bom só tem um que é Deus. E depois ele falou, em verdade eu vos digo, necessário é você nascer de novo. Puxa, isto sim que é uma invertida, né? Imaginou você chegar para alguém e falar para ele assim, você é tão bom, você é um cara muito gente boa, você é um cara que eu admiro, um cara que eu gosto, o cara vem de dar na lata, dá no meio de você. Ele diz para você assim, necessário é você nascer de novo. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, o que será nascer de novo, hein? Nascer de novo, puxa vida. O que acontece com uma criança? Ela faz o quê? Ela vai aprendendo tudo
com aqueles que estão em volta deles. Isso mesmo. Aí o que acontece para nascer de novo? Eu me torno uma pessoa já madura, que tenho que me tornar criança espiritualmente e depois voltar a aprender de novo com aqueles que estão em volta de mim? Não. Com aquele que é o verdadeiro Filho de Deus, com aquela que é a verdadeira verdade. Existe muita coisa que chega nos ouvidos da gente, mas não é a verdade. A verdade é aquilo que Jesus Cristo tem falado para mim e para você. E eu e você, bom, estamos aí, né, no mundo, junto com muitos e muitas pessoas no mundo. Aí Jesus Cristo fala assim que por causa dos escolhidos, eu vou abreviar aqueles dias. Quantas vezes por causa dos escolhidos? E quem são os escolhidos? Será? Por que eu e você não vamos nos candidatar a sermos um desses escolhidos? Riquíssimos, prósperos espiritualmente. Quando Deus bateu os olhos, vai dizer assim: puxa vida, este aqui é verdadeiramente um escolhido. Por causa destes aqui, eu não vou poupar o mundo, né? Tem até uma passagem na Bíblia, no livro de Apocalipse, procura lá para você ver se eu estou falando a verdade ou não. Existe uma passagem no livro de Apocalipse que um anjo fala: pode soltar os 4 ventos que seguram a terra. Existem 4 anjos aí, nós chamamos de norte, sul, leste, oeste, né? Mas no livro de Apocalipse fala que existem 4 anjos que seguram 4 pontas do planeta Terra. E existe um outro anjo que passa e dizendo assim: podes soltar as forças que seguram, né, a Terra, para que esse planeta não exista mais. E o anjo diz assim: não, ainda não pode não, porque ainda existe os escolhidos. Ou seja, você viu que tamanha importância, né? A Terra, o planeta Terra, é deixar de existir, mas Jesus Cristo falou assim: não, ainda existem os escolhidos aí. Por causa dos escolhidos eu não posso ainda destruir, não pode. Os anjos não podem soltar os 4 pontos que sustentam a terra, por causa que existe ainda alguns aí na terra que são ainda muito especiais, né? Por que você acha que o apóstolo Paulo, quando escreve cartas, eu pesquisei isso nas cartas dele, ele fala nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe por que ele fala nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por causa que Jesus Cristo, ele é Senhor, mas também é Salvador. Mas é salvar do quê, né? O que é salvar? É quando alguém tira você de uma determinada situação, determinado local, antes que caia alguma coisa ali, ou antes que alguma coisa passe por ali e destrua aquele lugar. Então fique bem atento aí, porque o apóstolo Paulo foi bem claro em dizer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso sim, né? E Jesus Cristo vai ter, Deus vai ter esse cuidado comigo, com você. Talvez já tenha tido várias vezes, né, cuidados comigo, com você, assim, de uma maneira muito, nós não merecíamos, mas ele esteve lá. Eu posso dizer para você vários testemunhos aqui. Eu não merecia, mas ele estava lá, né? Eu não mereci, mas ele estava lá. Ele esteve lá e ele vai estar lá conosco, pode ter certeza disso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O
moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná.